Minha esposa me traiu por 10 anos. Planejei tudo e ela perdeu milhões. A confissão que eu vou fazer hoje vai ser muito difícil para mim. Não porque eu me arrependo do que fiz, mas porque contar isso em voz alta, mesmo que para estranhos na internet, significa admitir que passei 10 anos da minha vida ao lado de uma pessoa que eu não conhecia de verdade. 10 anos. Metade da minha vida adulta. Eu tenho 43 anos hoje. Sou engenheiro, trabalho com projetos de infraestrutura, tenho 2 filhos que moram comigo desde o divórcio. A história que vou contar começa muito antes do fim, começa no começo mesmo, porque para entender o tamanho do que aconteceu você precisa entender o que eu achava que tinha. O que eu achava que tinha era um casamento sólido. Uma família real. Uma parceria construída com trabalho, com sacrifício, com escolhas que eu fiz achando que estava fazendo junto com alguém. Não estava. Minha ex-esposa se chama Cláudia. Vou usar o nome real porque ela já sabe o que fez e não tenho mais nada a esconder. Nos conhecemos quando eu tinha 26 anos, ela tinha 24. Foi numa festa de formatura de um amigo em comum, uma daquelas festas de fim de ano em salão alugado com open bar de qualidade duvidosa. Ela era bonita, extrovertida, sabia conversar com todo mundo. Eu era mais reservado, engenheiro de formação e de personalidade, do tipo que fica num canto observando até ter algo concreto para dizer. A gente se encontrou no buffet de salgados, dos 2 lados da mesa, e ela fez uma piada sobre o tamanho do quibe que eu peguei. Eu ri. Ela riu. A gente ficou conversando por 2 horas enquanto a festa acontecia do lado. Namoramos por 2 anos. Casamos. Compramos um apartamento pequeno que foi crescendo junto com a carreira, depois uma casa, depois outra maior. Tivemos o Felipe quando eu tinha 31 anos e a Isabela 2 anos depois. Uma vida que, olhando de fora, era exatamente o que se espera de uma vida bem vivida. Cláudia trabalhava como gerente de marketing numa empresa de médio porte. Ganhava bem, era competente, tinha uma rede de contatos grande. Viajava bastante a trabalho, o que eu nunca questionei porque a carreira dela sempre foi assim, desde antes de casar. E foi exatamente aí que estava o problema. Na viagem. No trabalho. No espaço que eu nunca questionei porque confiava. O primeiro sinal veio no nosso 8º ano de casamento. Eu estava em casa num sábado de manhã, os filhos tinham dormido na casa da minha mãe, e Cláudia estava viajando para uma conferência em São Paulo. Ela tinha ido na quinta e voltaria no domingo. Eu estava arrumando o quarto e encontrei um cartão embaixo do colchão. Do lado dela. Era um cartão de um hotel. Não de São Paulo. De Florianópolis. Eu fiquei com aquilo na mão por um tempo. Virei, olhei dos 2 lados. Era um daqueles cartões que os hotéis dão com a chave magnética, com o nome do hotel impresso e um número de quarto escrito à mão. O número estava escrito com uma caligrafia que não era da Cláudia. Fiquei parado no meio do quarto com aquele cartão na mão. Minha primeira reação foi racional, como quase sempre é comigo. Tentei encontrar uma explicação lógica. Ela havia viajado para Florianópolis 3 meses antes, numa conferência de 2 dias. Talvez tivesse ficado com o cartão por distração, talvez tivesse caído da bolsa e escorregado embaixo do colchão. Mas o número de quarto escrito com outra caligrafia não tinha explicação lógica que eu conseguisse formular. Coloquei o cartão de volta no lugar. Exatamente do jeito que estava. E não disse nada. Não por covardia. Mas porque eu precisava pensar. E quando eu preciso pensar de verdade, preciso de tempo e de silêncio, não de uma confrontação imediata que podia me fazer parecer louco se eu estivesse errado. Cláudia voltou no domingo como combinado. Trouxe brigadeiro para mim e para os filhos, que é uma coisa que ela sempre fazia quando viajava. Contou sobre a conferência, sobre as pessoas que tinha encontrado, sobre um jantar que tinha sido bom. Normal. Como sempre. Eu ouvi tudo sorrindo. E fui guardando. Nos meses seguintes comecei a prestar atenção de um jeito que eu nunca tinha prestado antes. Não de forma paranoica, pelo menos não no começo. Só observando. Observei que ela recebia mensagens tarde da noite com uma frequência que não parecia de trabalho. Observei que às vezes saía do quarto para atender ligação, coisa que antes fazia em qualquer lugar da casa. Observei que quando ela voltava de viagem havia uma energia diferente nela, não necessariamente suspeita, mas diferente do cansaço normal de quem passou dias em conferências. Cada observação isolada não significava nada. Juntas, começavam a montar um quadro que eu não queria ver mas não conseguia mais ignorar. Contratei um detetive particular. Não foi uma decisão tomada no calor do momento. Levei 3 meses pensando antes de fazer isso. Pesquisei, conversei com um amigo advogado de forma genérica, sem contar o motivo real, e então tomei a decisão. O detetive se chamava Marcos. Era um homem de uns 50 anos, discreto, que falava pouco e ouvia muito. Expliquei a situação sem drama.
Ele me disse quanto custava, me disse o que poderia ou não fazer dentro da lei, e começamos. Levou 6 semanas. 6 semanas para ele me trazer um relatório que confirmava o que eu havia começado a suspeitar, mas ainda esperava estar errado. Cláudia havia viajado a trabalho nesse período 2 vezes. Nas 2 ocasiões havia encontrado o mesmo homem. Um arquiteto de São Paulo chamado Renato, 50 anos, casado também, com 3 filhos. O relatório tinha fotos. Não vou descrever as fotos, mas eram suficientes. Eu li o relatório inteiro sentado no meu carro, num estacionamento, num sábado de manhã enquanto Cláudia estava em casa com as crianças. Li do começo ao fim sem parar. Depois fechei a pasta, coloquei no banco de trás, liguei o carro e fui até uma padaria perto de casa. Pedi um café. Sentei. Olhei pela janela por não sei quanto tempo. E então pensei em há quanto tempo isso está acontecendo? Porque o detetive havia documentado 6 semanas. Mas aquele cartão de hotel tinha sido encontrado há quase 1 ano. E ele havia sido escrito com a caligrafia de alguém que claramente já conhecia o quarto. Então não era recente. Era antigo. Voltei para o detetive com essa pergunta. Pedi que ele investigasse o histórico, não só o presente. Caro, demorado, mas eu precisava saber. O que ele encontrou ao longo dos meses seguintes foi pior do que eu imaginava. O Renato não era o primeiro. Havia indícios de pelo menos 2 relacionamentos anteriores ao longo dos anos, com homens diferentes, em cidades diferentes, sempre dentro das viagens de trabalho que eu nunca havia questionado. 10 anos. Não era uma crise. Não era um deslize. Era uma vida paralela construída com cuidado e com uma competência que, se eu não estivesse do lado errado disso, eu quase admiraria. Eu fui entendendo aos poucos o tamanho daquilo enquanto o detetive me entregava os relatórios. E a cada relatório eu fazia a mesma coisa. Guardava. Não confrontava. Não demonstrava. Porque em algum momento, talvez no 3º ou 4º mês de investigação, eu tomei uma decisão. Não ia simplesmente terminar. Ia me proteger primeiro. Meu amigo advogado se chama Daniel. A gente se conhece desde a faculdade, ele é padrinho do Felipe, e é uma das poucas pessoas no mundo em que eu confio sem reservas. Fui até o escritório dele numa tarde de semana, fechei a porta, e contei tudo. Ele me ouviu inteiro. Fez anotações. Ficou quieto por um tempo depois que eu terminei. E então disse: "Você foi inteligente em não confrontar antes de ter documentação." Me explicou como funcionava o processo de divórcio no Brasil, o que a traição documentada poderia ou não impactar, como proteger o patrimônio que havia sido construído principalmente com o meu salário ao longo dos anos, como garantir a guarda dos filhos numa situação como essa. Me explicou também o que eu não podia fazer. Nada ilegal, nada que pudesse ser usado contra mim. Só o que era permitido, mas feito com planejamento. E planejamos. O patrimônio da família naquele momento era considerável. A casa onde morávamos, 2 apartamentos que havíamos comprado como investimento, uma participação societária que eu tinha numa empresa do setor, aplicações financeiras, 2 carros. Tudo em regime de comunhão parcial de bens, que é o regime padrão quando não há pacto antenupcial. O que o Daniel me explicou é que em comunhão parcial, bens adquiridos durante o casamento são divididos. Mas havia formas legais de reorganizar parte do patrimônio antes do divórcio, desde que feitas de forma legítima e documentada. Nos meses seguintes, com orientação do Daniel, fiz algumas movimentações. Parte das aplicações foram redirecionadas para investimentos no meu nome que haviam sido herdados do meu pai, o que os colocava fora da divisão. A participação societária foi reestruturada de uma forma que reduzia o valor nominal dela no papel sem alterar a realidade operacional. Tudo dentro da lei. Tudo documentado. Não estou dizendo que fiz isso sem questionar. Tive noites em que fiquei acordado me perguntando se era justo. Se eu estava sendo desonesto de uma forma diferente da dela. Mas então pensava nos 10 anos. Nas viagens. Nos brigadeiros que ela trazia quando voltava de encontrar outro homem. Nas noites que eu acordava no meio da madrugada e ela dormia do meu lado como se nada existisse além daquilo. E seguia. Durante todo esse período de planejamento, que levou quase 8 meses, eu continuei casado. Continuei dormindo na mesma cama. Continuando jantando com ela e com os filhos. Continuando sendo o marido que ela achava que tinha. Foi o período mais estranho da minha vida. Não foi fácil. Tem uma coisa muito específica em saber o que você sabe e continuar agindo como se não soubesse. É exaustivo de um jeito que não consigo explicar bem. Não é raiva constante, não é tristeza constante.
É uma distância que você instala dentro de você mesmo para conseguir funcionar. Eu me distanciei emocionalmente dela de forma gradual, e acho que ela notou, porque em algum momento ela perguntou se eu estava bem, se havia alguma coisa me preocupando no trabalho. Eu disse que estava com um projeto difícil, muito estresse, que ia passar. Ela acreditou. Ou fingiu acreditar. Nunca vou saber. Os filhos foram a parte mais difícil de tudo isso. Felipe tinha 11 anos nessa época, Isabela tinha 9. Crianças que não tinham feito nada, que amavam a mãe, que mereciam uma família inteira e iam receber uma família partida por algo que não era culpa deles. Eu me preocupava muito com isso. Conversei com o Daniel sobre guarda, sobre como o processo impactaria as crianças, sobre o que eu podia fazer para minimizar o trauma. Ele me indicou uma psicóloga especializada em família que me deu orientações sobre como conduzir aquilo com os filhos quando chegasse a hora. Não ia ser perfeito. Mas ia ser o melhor que eu conseguia fazer. A hora chegou numa quinta-feira de março. Eu havia escolhido o dia com cuidado. Os filhos estavam na escola, Cláudia estava em home office naquele dia, e eu havia pedido o dia de folga no trabalho. O Daniel estava disponível por telefone caso fosse necessário. Entrei na sala onde ela trabalhava. Ela estava de costas para mim, olhando para o monitor, com fones de ouvido. Bati levemente na porta aberta para chamar atenção. Ela tirou um fone, virou, sorriu. Perguntou se eu não estava no trabalho. Eu disse que precisávamos conversar. Ela deve ter percebido algo no meu tom porque o sorriso foi embora rápido. Fechou o notebook. Tirou o outro fone. Me olhou. Eu me sentei na cadeira em frente a ela e coloquei a pasta do detetive em cima da mesa. Não disse nada. Só empurrei a pasta na direção dela. Ela olhou para a pasta, olhou para mim, olhou para a pasta de novo. E abriu. Não vou descrever em detalhes o que aconteceu nos minutos seguintes porque foi uma coisa que eu guardo para mim. Mas vou dizer que ela não negou. Não tentou criar uma história alternativa. Talvez porque a documentação não deixasse espaço para isso, talvez porque em algum nível ela soubesse que esse dia ia chegar. O que ela disse, depois de um silêncio longo, foi: eu quero explicar. Eu disse que não precisava. Não de forma agressiva. Só de forma direta. Porque eu havia passado meses pensando em como seria aquela conversa, e havia chegado à conclusão de que não havia explicação que mudasse o que precisava acontecer a seguir. Explicação era para quem ainda estava decidindo. Eu já havia decidido. Disse a ela que queria o divórcio. Que havia falado com um advogado. Que o processo ia começar formalmente naquela semana. Que eu queria a guarda principal dos filhos e que estava disposto a chegar num acordo razoável de visitação. Ela ficou me olhando enquanto eu falava com uma expressão que eu não conseguia ler completamente. Havia choque, havia algo que parecia arrependimento, havia também, em algum momento, uma sombra de raiva que eu entendi que era sobre o quanto eu havia preparado aquilo sem ela saber. Quando eu terminei, ela disse: você planejou isso? Eu disse que sim. Ela ficou quieta por um tempo e então perguntou quanto tempo eu sabia. Eu disse: em tempo suficiente. O processo de divórcio levou 11 meses. Não foi amigável, mas também não foi o pior que poderia ser. Ela contratou um advogado bom, que questionou algumas das movimentações que eu havia feito, mas o Daniel havia feito tudo de forma que resistia ao escrutínio legal. No final, a divisão do patrimônio foi significativamente diferente do que teria sido se eu tivesse confrontado ela no dia em que encontrei o cartão, 2 anos antes, sem preparação, sem documentação, sem planejamento. Os apartamentos de investimento ficaram comigo. A casa foi vendida e dividida, mas a avaliação havia sido feita num momento em que o mercado estava baixo, então o valor foi menor do que seria um ano antes. A participação societária foi avaliada pelo valor nominal reestruturado. As aplicações que haviam sido realocadas como herança estavam fora da divisão. Ela recebeu uma fração do que teria recebido numa divisão direta. Não vou colocar número aqui porque não é sobre isso. Mas a diferença era de milhões. Eu não fiz isso por vingança. Pelo menos é o que eu me digo. Fiz porque ela havia construído uma vida dupla por uma década enquanto eu trabalhava, enquanto eu construía, enquanto eu acreditava que estava fazendo isso junto com alguém. O patrimônio que existia era resultado do meu trabalho muito mais do que do dela, e eu não estava disposto a dividir igualmente algo que ela havia ajudado a construir enquanto me enganava. Sei que tem gente que vai ler isso e discordar. Tudo bem. Cada um lê com a própria história.
A guarda ficou comigo como eu havia pedido. Não foi uma batalha tão difícil quanto eu esperava, porque a documentação do detetive havia mostrado quanto ela havia estado ausente ao longo dos anos, mesmo quando estava presente em casa. O juiz considerou. Cláudia vê os filhos nos fins de semana alternados e em algumas férias. Ela se mudou para um apartamento menor, continuou trabalhando. Não sei se continuou com o Renato ou não. Nunca perguntei e não quero saber. Os filhos sofreram. É impossível dizer diferente. O Felipe ficou mais fechado por uns 6 meses, teve queda no rendimento escolar, começou a fazer terapia. A Isabela ficou mais grudada em mim, com medo de abandono que a psicóloga disse que era esperado e que foi trabalhado ao longo do tempo. Não foi fácil. Nenhum dia daquele primeiro ano foi fácil. Mas hoje, 2 anos depois do divórcio, as coisas estão mais estáveis. O Felipe voltou a render bem na escola, tem um grupo de amigos, joga futebol aos sábados. A Isabela tem 12 anos agora e uma personalidade forte que às vezes me assusta de tanto que lembra a minha. Eles têm uma relação com a mãe que não é perfeita, mas existe. Isso é o que importa para mim em relação a eles, que tenham uma mãe presente dentro do que é possível agora. Comigo a relação com a Cláudia é fria, mas funcional. A gente se comunica sobre os filhos, sobre datas, sobre necessidades práticas. Nada além disso. Não tenho raiva dela de forma ativa. Tenho uma distância que instalei e que não tenho intenção de diminuir. O que fica de tudo isso é difícil de resumir sem parecer que estou chegando numa conclusão arrumada, e eu não quero fazer isso porque não foi arrumado. O que fica é que eu passei 10 anos ao lado de uma pessoa que eu não conhecia. Não completamente. E isso não é só sobre ela, é sobre mim também, sobre o quanto eu não queria ver o que estava na minha frente porque ver significava que a vida que eu havia construído não era o que eu pensava que era. Fica também a certeza de que o planejamento que eu fiz foi necessário. Não glorioso, não algo que eu conte para qualquer pessoa, mas necessário. Porque sem ele eu teria saído daquele casamento com metade de um patrimônio construído com meu trabalho enquanto ela construía outra coisa às minhas costas. E fica uma coisa que é mais difícil de admitir. Às vezes, raramente, mas às vezes, eu fico acordado pensando em como foi possível. Não em como ela fez aquilo, isso eu entendo, as pessoas fazem escolhas ruins. Mas em como eu não vi por tanto tempo. Eu sou engenheiro. Passo a vida analisando estruturas, identificando pontos de falha, calculando riscos. E não vi isso dentro da minha própria casa por uma década. Isso diz alguma coisa sobre o quanto a gente não quer enxergar quando tem muito a perder. Não sei se vou me relacionar de novo de forma séria. Não estou fechado para isso, mas também não estou buscando. Tenho os filhos, tenho o trabalho, tenho alguns amigos bons. Por enquanto é o suficiente. O Daniel virou meu amigo mais próximo depois de tudo isso. A ironia de que o processo de desmontar meu casamento foi o que aprofundou uma amizade não me escapa. A vida continua sendo estranha. Se você está lendo isso e está num lugar parecido, não vou te dizer o que fazer. Cada situação é diferente, cada pessoa tem seus limites e suas razões. Só posso te dizer o que aprendi com a minha. Que quando você encontra um cartão de hotel embaixo do colchão com uma caligrafia que não é da sua esposa, e algo dentro de você já sabe o que aquilo significa, mas você coloca de volta no lugar e não diz nada, parte de você já começou a se proteger. Eu só levei um tempo para entender que me proteger era o que eu precisava fazer de forma consciente e planejada. E quando entendi, eu fiz.